E é o seguinte, né, pessoal? Deixa eu só ver se já iniciou a gravação aqui. O que a gente tem para fazer no nosso sistema, como a gente já tinha discutido anteriormente, né? Nós temos aqui algumas questões, basicamente de relatório na interface principal do sistema, né? Então a gente tem a interface principal, e a partir dessa interface principal, a gente vai criar uma tabela inicialmente. Essa tabela vai exibir os produtos que estão com estoque baixo. A gente definiu que estoque baixo é menor que 10, menor ou igual a 10, se não me engano. Deixa eu só pegar aqui do conteúdo da disciplina, né, a view que a gente criou para manipular e trazer do banco de dados esses conteúdos, né, esses registros. Então, eu tenho uma view que se chama V baixo estoque, V produto baixo estoque, e ela traz todos os produtos que têm a quantidade menor que 10. Pegando aqui, ó, do banco de dados, deixa eu só pegar o banco de dados aqui da nossa disciplina. A gente tem aqui, ó, um select asterisco from. E aí eu vou pegar a view. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou ter que iniciar o meu MySQL local. Estava parado, tá bom? Como ele não está executando, eu não vou conseguir efetuar nada. Meu servidor de banco de dados não está rodando. Então, vou precisar rodar aqui um script que eu já tinha deixado pronto. Tá bom? Bom, isso daí já vai inicializar o nosso banco de dados, nosso MySQL local. No nosso projeto, a gente definiu um servidor local para o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, sem ele estar iniciado, né, sem o servidor estar ativo, a gente não vai conseguir fazer nada aí no nosso projeto. Deixa eu só verificar aqui se ele já conseguiu. Vamos lá, agora ele vai iniciar o Apache. Nesse script aí eu inicializo tanto o banco de dados quanto o servidor de aplicação web. Nesse caso, aqui a gente não vai utilizar, mas ali a gente já conseguiu verificar que o MySQL está ativo. Eu tenho uma view chamada produto de baixo estoque. E aqui, ó, a gente vê, no meu caso aqui, no meu banco de dados, eu tenho 2 produtos que tem esse estoque baixo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo DAO, né, uma nova classe DAO, que vai permitir com que a gente liste do banco de dados uma coleção de objetos, né, uma lista de registros desses produtos que estão em baixo estoque. A princípio, a gente não vai precisar criar nenhuma entidade, né, do tipo BIM, porque como a gente vai listar produtos, a gente já tem a BIM de produto aqui, e isso já vai resolver para a gente, né, mostrando mais uma vez o quanto é importante esse paradigma de programação orientada a objetos, né, porque ele faz com que a gente escreva menos código e dê mais resultado no final, né. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou criar um DAO especificamente para a gente listar informações de relatório. Tá? Eu poderia criar diretamente no produto DAO, mas eu vejo que isso vai descaracterizar a nossa aplicação. Então, a gente vai criar um novo DAO
que não vai necessariamente persistir no banco de dados, mas ele vai trazer informações de relatório. E pode ser que posteriormente vocês optem por praticar e criar novos relatórios, né? Então, eu vou criar aqui uma nova classe Java, que eu vou chamar de relatório DAO.java. Esse relatório DAO.java, ele vai ser implementado como todos os outros DAOs, só que ele vai basicamente fazer listagem de informação. Ele cumpre o papel do que é um DAO, que é basicamente manipular os dados, né, do banco. Então, inicialmente eu vou criar um método aqui para listar os produtos que estão com estoque baixo. Então eu vou fazer aqui declaração, né? Lista todos os produtos que estão com estoque baixo. O método vai ser público, de acesso público, porque ele vai precisar ser visualizado lá a partir do JF principal. Ele vai retornar um array list, esse método, e esse array list que a gente vai retornar vai ser um array list de produtos. Vou só digitar aqui de novo, que deu uma travada. Ele vai retornar um array list. Então, já que ele vai trazer um array list, a gente vai precisar fazer uma importação, né? Só dar dois contra espaço aqui para ele trazer para a gente a classe array list do pacote java.util. E a gente vai dar um nome para esse método, que vai ser o list produto baixo estoque, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura que a gente tem aqui da view, tá bem? Tá bastante lento aqui, inclusive, para conseguir encontrar a classe java.util.arraylist. Um instante aí, pessoal, para a gente prosseguir aqui, tá bom? Vamos lá, se eu consigo voltar para o código. Vamos lá, arraylist. Acho que vai ser mais rápido fazer assim, ó, import java.util.arraylist. E aqui vai ser um método chamado list produto baixo estoque, porque é a assinatura que a gente tem para view, só que com outro padrão, né? A gente está utilizando o underline para separar as palavras. Aqui o que a gente vai fazer basicamente é o seguinte, ó. A gente vai declarar uma coleção de objetos de produto, tá? Então aqui, ó, declara coleção de objetos produto. E é o que a gente vai exibir. Então eu vou declarar aqui um array list de produto da classe bin, que eu vou chamar de produtos, que recebe um new array list, porém esse array list vai estar vazio. A última coisa que a gente faz aqui nesse método é retornar esse array list, né? Então a gente retorna a coleção de objetos. Então a gente dá um return produtos. Mas entre a declaração do array list e o retorno desses produtos, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados, enfim, uma série de manipulações aqui de classes e dados. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é uma tentativa, né? Tentativa de captura dos dados. Então, eu vou declarar o meu block try. E aqui embaixo eu vou declarar o meu block catch. E depois a gente vai tratar
possíveis falhas, né? Mas a gente vai precisar fazer primeiro, dentro do bloco try, efetuar a conexão com o banco de dados. E a gente faz isso por meio da classe conexão, que está dentro do meu pacote de configuração, de configs, né? Então, conexão C recebe new conexão. E eu, de maneira explícita, né? Eu invoco o método connect, que cria uma conexão ativa com o banco de dados e mantém ela ativa dentro do objeto C. Então, eu preciso agora de um objeto que faça a manipulação de uma sentença SQL. Isso aí, vai fazer a manipulação de uma sentença SQL. Eu vou criar um objeto da classe statement. Aqui, ó. Ele não encontrou. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma outra classe DAO, para a gente não perder tempo, principalmente de produto, ó. Vou pegar do java.sql.statement e já vou fazer direto aqui a importação. Então, agora eu tenho um objeto da classe statement, que eu vou chamar de st. Ele recebe c.conexão, que é a conexão ativa com o banco de dados, ponto create statement. Bom, aqui, depois disso, eu preciso criar um result set para manipular, então, os dados que vêm sendo estruturados do banco, né? Então, eu tenho result set para manipulação dos dados semi-estruturados. Isso significa que esse result set vai manipular os índices que vêm da view para mim, mas eu não tenho nenhum objeto relacionado, estão semi-estruturados. Eu crio aqui um objeto da classe result set, não vou encontrar novamente, vou ter que fazer essa importação aqui do java.sql.resultSet. Então, agora eu crio um objeto chamado rs, que recebe do meu objeto st, eu chamo o método execute query. Execute. E vou passar aqui, ó, o que eu pretendo que venha para mim lá da view do banco de dados. Eu vou dar um select, da mesma forma que eu usei aqui no SQL, select asterisco from v_stock. Mas eu vou acrescentar aqui ainda o seguinte, ó, order by, porque eu vou ordenar os dados seguindo aqui a coluna quantidade. Order by quantidade desk, de maneira decrescente, né, do menor para o maior. Então, vamos verificar o seguinte aqui, ó. Eu tenho agora que criar um laço de repetição, onde eu vou explorar esse result set. Caso existam dados, a gente vai criar um objeto da classe produto. Então, a cada linha retornada pela view vProduto baixo estoque, isso a gente vai fazer por meio de um laço de repetição while. Então, enquanto no meu result set houver um próximo registro, while rs.next, o que a gente faz aqui é o seguinte, ó, cria um objeto da classe
de produto. Então, eu vou criar um produto chamado produto, recebe new produto. E eu vou passar aqui da mesma forma que vem da view para mim, tá? Como que eu sei o que vem da view? A gente sabe que vem aqui, ó. Primeira coluna é produto ID, a segunda é descrição, a terceira é preço-custo, a quarta é preço-venda e a quinta é quantidade. Então, vou trabalhar com esses índices que vem aí no Result Set para mim. Então, aqui no meu método construtor de produto, no método construtor, usei a mesma ordem de passagem de argumentos para facilitar aí essa implementação, né? Primeiro, produto ID, segundo, descrição, terceiro, preço-custo, quarto, preço-venda e o quinto, quantidade. Então, não vou ter nenhum mistério para poder manipular esses dados, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui é o seguinte, ó. Primeiro, eu vou passar um rs.getInt na coluna 1. A coluna 1 retorna produto ID e é o primeiro argumento que o produto espera. Depois vem a descrição, né? Então, é o rs.getString na coluna 2. Depois a gente tem aqui, ó, preço, custo e preço venda. Então é rs.getDouble. Na terceira coluna para preço, custo. E na quarta coluna para preço de venda, por fim, o rs.getInt, que vai retornar um inteiro, que é o que mais ia importar para a gente aqui, na quinta coluna, que é a quantidade desses itens no estoque. Então, para cada produto que a gente encontrar na view, a gente vai no nosso array list chamado produtos.add e a gente inclui o objeto produto no nosso array list, tá? Então, incluídos aqui, ó, só comentário, né? Adiciona o objeto à coleção de objetos. E o que a gente vai ter aqui no nosso cat, né? Caso a gente tenha alguma falha de conexão com o banco de dados ou de comunicação, a gente vai trabalhar aqui duas exceções. Uma é a class not found exception, ou pode ser que ocorra também um SQL exception. Em qualquer um desses casos, a gente vai lançar uma exceção, e essa exceção vai ser exibida na tela por meio de um JOptionPane, utilizando o método showMessageDialog, com a seguinte mensagem, né? A gente vai retornar do objeto de exceção o método getMessage. Ele retorna uma mensagem bem técnica do que foi que aconteceu durante aí a tentativa de conexão e de listagem desses dados no banco, tá? Então, a gente já tem um método listProduto baixa estoque. Agora que a gente tem esse método listProduto baixa estoque, a gente vai lá para a interface principal, onde a gente vai incluir o seguinte: para mim não me importa o preço de compra, preço de venda, a ID do produto, não importa nada disso. O que vai importar para mim é saber o nome do produto e a quantidade dele que eu tenho no estoque. Então, para isso, na tela, eu vou procurar aqui pelo componente table, vou arrastar esse componente aqui para a minha tela de início, né? Minha tela inicial do sistema. Eu vou preencher aqui essa tabela, basicamente aqui com a metade da tela, tá? E vou incluir um label aqui no topo, ó, tá? Esse label que eu estou incluindo no topo, eu vou colocar um texto nele que é assim, ó, produtos com baixo estoque. Então, a gente vai conseguir mostrar para o usuário quais são os produtos que estão com estoque baixo, né? Então, eu vou manipular aqui também a minha fonte, atributo de propriedade fonte aí desse label, para que ele fique um pouco maior, né?
Eu vou utilizar a fonte padrão que já está sendo utilizada, só que eu vou utilizar um tamanho 18. Além disso, deixa eu ver aqui se a gente consegue manipular a cor desse componente. Aí, ó, produtos com baixo estoque. Na verdade, produtos com baixo estoque deve seguir um padrão vermelho, né? Seria uma informação crítica. Então, ali, produtos com baixo estoque. E aqui na tabela eu vou fazer o seguinte, ó, a primeira coisa é manipular o nome da tabela, né? O nome da variável. Vai ser txt produtos baixo estoque. Eu só não vou utilizar produtos por causa da minha view. Na verdade, eu vou utilizar TBL produto baixo estoque, seguindo o mesmo padrão de nome para view. Agora, a gente vai manipular o conteúdo da tabela, onde ele vai ter basicamente que são duas colunas, então eu vou remover duas que eu tenho aqui. Não vou permitir que o usuário redimensione nem edite informações nessa tabela. E aqui eu vou colocar, ó, produto, e depois vou colocar aqui assim, ó, estoque. Só que a coluna de estoque ela não precisa ter um tamanho muito grande, né? Então eu vou colocar aqui um tamanho de 100 para ela. Acho que pode ser até menos, pode ser de 50. Então a gente vai ter, vou ter que manipular isso aqui ainda, que ficou grande. Nas colunas aqui, produto, eu vou deixar ela com a largura de 20. Estranho. Não está persistindo esse valor aqui, ó. E além disso, eu vou tirar todas as linhas, né, que ele já traz por padrão aqui. Engraçado. Vou só modificar aqui, permitindo que ela seja redimensionável. Na verdade, eu coloquei aqui produto com um valor menor, né? Então, vou deixar ele aqui com o valor default. E o estoque que vai ficar aqui com 20. Ficou grande. Por aí vai. A gente vai dar menos importância para isso e vamos partir para a implementação aí da listagem, né? desses produtos aqui para a tela principal. Assim que o usuário abrir o sistema, né, vamos dizer assim, ele vai ver já quais são os produtos que estão com estoque baixo. Então, como a gente sabe que assim que a tela for exibida, essas informações vão ser carregadas para a tela, a gente vai criar um método, né, e esse método vai ser chamado através do meu método construtor, que é o JF principal. Então, aqui ó, no meu JF principal, eu procuro pelo método construtor, e vai ser a última linha de implementação desse método, a princípio, né? A gente vai ter aqui, ó, listagem dos produtos com baixo estoque. Então, nessa classe, eu vou criar um método chamado list produtos baixo estoque. E eu não vou fazer nenhuma passagem de argumento para ele. Esse método list produtos baixo estoque, eu vou fazer a implementação dele logo embaixo aqui, ó, do método construtor. Então, eu vou criar um método público, aliás, um método privado, que não precisa ser acessado externamente. Então, eu vou criar um private void, não vai retornar nada, chamado list produtos baixo estoque. O que a gente vai precisar implementar nesse método aqui é bastante simples, né? Primeira coisa que a gente faz é manipular o nosso componente visual de tabela. Então, a gente cria e recupera esse objeto visual da tabela. Então, aqui, ó, recupera o objeto visual da tabela por meio do meu default table model. Default table model, eu dou o nome desse objeto de model e ele vai receber esse casting
de um default table model, que eu vou chamar aqui de tbl produto baixo estoque .get model. Pronto. Agora o que eu preciso fazer é limpar essa tabela, porque pode ser que ela tenha algum registro, né? Enfim, aqui a gente limpa a tabela. Eu crio aqui por meio do model.set row count e zero esse valor. E agora eu crio um objeto da minha classe relatório DAO. Onde eu vou fazer aqui um relatório DAO. Fiz a importação, eu vou chamar de DAO, recebe new, relatório DAO. Eu vou precisar agora de um array list de produtos. Como eu não vou fazer a manipulação desse array list, eu vou clicar sobre algum produto e rodar alguma ação, então eu não preciso declarar esse array list fora, né, como uma variável global. Eu vou criar aqui um array list. Esse array list vai ser da classe de produto bin. Eu vou chamar aqui de produtos. Esse array list de produtos, ele vai receber do meu objeto DAO o resultado do método list produtos baixo estoque. Vai preencher esse array list de produtos com os produtos que tiverem abaixo de 10 itens no estoque. Agora que eu tenho o meu array list, a gente percorre cada objeto de produto dentro dessa coleção, né? Então, percorre cada objeto de produto dentro da coleção de objetos de produto. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Para cada item, né? Para um laço de repetição, onde eu tenho uma variável de controle do tipo int, chamada i, inicializada em 0. Enquanto essa variável for menor que o tamanho do meu array list, portanto, menor do que produtos.size, a gente vai incrementar a variável i em mais 1. Então, o que a gente faz aqui é adiciona uma linha na tabela. Isso a gente vai fazer assim, ó, model.add row. A gente vai adicionar uma linha, criando aqui um objeto da classe string. E esse objeto da classe string, ele vai ser preenchido com o nome e o estoque do produto. Então, vou dar uma quebra de linha para a gente organizar melhor o código. O que eu vou fazer aqui é recuperar o objeto na linha do laço de repetição, portanto, produtos.get. Vou recuperar um objeto baseado no índice i. .get descrição. Recuperei a descrição do produto e depois vou recuperar a quantidade. Porém, quantidade é uma variável do tipo inteiro, eu vou precisar fazer um parse, né? Vou precisar fazer um integer.toString, aliás, não é um parse, é um integer.toString, onde eu vou passar produtos na posição i.get quantidade. Feito isso daqui, então, pessoal, eu imagino que a gente vai conseguir listar da view que traz para a gente os produtos que estão com baixo estoque, todos os itens do banco de dados
e preencher aí a nossa interface principal com esses dois produtos que eu tenho aí no estoque, com baixo estoque, aliás. Existe ainda, só depois de a gente ver a funcionalidade, né, a possibilidade de que esses produtos eles vão baixando o estoque, né, durante a execução do projeto. Então, a gente vai precisar fazer uma manipulação. Aqui, ó, a gente já tem. Na verdade, eu utilizei um order by e ainda essa ordenação ficou errada. Eu quero que ele liste os produtos com estoque crítico, né? Então, a gente vai utilizar aqui, por padrão, ó, no nosso relatório DAO, ao invés de order by quantidade desk, o desk lista do maior para o menor. Só vamos tirar essa declaração, tá? A gente vai listar aqui, novamente, todos os produtos que estão com o estoque baixo. E a gente vai ver que o que está com o menor estoque aparece primeiro. Ele vai executar o projeto. Agora sim, ó, o produto que tem 5 itens no estoque é exibido antes, tá certo? Algumas manipulações visuais ainda podem acontecer aqui nessa tabela, mas o que vai importar mais para a gente aqui é o seguinte: esse método vai ser um método privado, tá? Esse método a gente vai ter que declarar ele como público. Por quê? A gente vai, mais no decorrer aí do desenvolvimento do projeto, criar o recurso onde a gente consegue, por exemplo, assim que a gente movimenta um produto no estoque, esse eu vou deixar no finalzinho, assim que a gente movimentar um produto, fazer uma baixa do produto no estoque e voltar para a tela principal, essa comunicação entre o formulário de movimentação de produto e esse formulário principal conversarem, porque assim que eu fizer a baixa de um produto, vejam só, assim que eu fizer a movimentação de um determinado produto, o estoque dele cair para menos do que 10, a gente não está atualizando dinamicamente aqui o nosso JF principal. Isso aqui que eu digo, ó, eu venho aqui na movimentação, ele vai mostrar para mim o formulário de movimentação. Vou pegar algum produto aqui que tem um estoque já pequeno. Esse, ó, prato fundo. Eu vou fazer uma venda para um cliente qualquer. Eu vou marcar como quitado. Vou falar que vende 3 desses itens. Ó. Vou fazer a gravação, certo? O que eu tenho aqui, basicamente, quando eu volto nesse mesmo produto, que é o prato fundo, deixa eu só voltar aqui, eu tenho estoque igual a 7, mas eu não tenho essa tabela aqui atualizada, né? Então, somente quando eu fecho o sistema e volto nele de novo, que essa tabela vai estar atualizada. Isso não deve acontecer dessa forma, né? Essas informações, elas devem ser atualizadas em tempo de execução, porque vai dar para a gente um panorama real de quais são os produtos que estão com baixo estoque. Está executando novamente aqui para que a gente veja que entrou mais um item. Esse item não estava e agora está. E a gente, aí na próxima aula, vai fazer a implementação tanto do posicionamento financeiro, que é o que a gente ainda não fez, né? Quanto essa listagem dinâmica das informações do formulário principal. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem uma view, né? Que é a view de produto em baixo estoque, mas a gente tem a view de posicionamento financeiro, que vai mostrar para a gente quanto que a gente tem de dinheiro em caixa, quanto a gente tem ainda a receber, quanto que a gente tem de produtos que entraram, que estão pagos e quantos estão a pagar. Então, esses produtos, né, esses itens ainda que faltam, a gente vai incluir no JF principal, mas como de praxe. Eu vou parar a gravação aqui para que eu possa subir ela para a nossa playlist que está sendo implementada e também para enviar para vocês o código